Oi, beldades! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra redecorar a área externa do meu apartamento. Eu fiz um vídeo pra vocês há um tempo atrás mostrando como que eu fiz um poço decorativo com pneu. E nesse vídeo eu comento com vocês que eu ia trazer um outro vídeo mostrando passo a passo como que foi que eu redecorei a cobertura fazendo tudo sozinha. Gente, quando eu falo fazendo tudo sozinha, é que eu não contratei designer para poder mostrar como que ia ficar para mim ou construir a ideia para mim e nem arrumei pintor nem nada, eu fiz literalmente tudo sozinha. Toda a parte de corte, de montagem, de colagem, de pintura, tudo eu fiz sozinho e a única pessoa que me ajudou foi meu esposo. Gente, a ideia de fazer isso aqui começou com uma férias frustrada. Esse ano a gente tinha programado para viajar nas férias e aí a pandemia não deixou de novo. E aí eu resolvi, então, já que a gente não ia viajar, mexer na parte externa aqui que já tava precisando. Tinha muito tempo que não pintava, que não arrumava. E aí, gente, eu tava deitada quando eu comecei a ter as ideias do que eu poderia fazer na parte externa ali. De noite, no meio da noite, eu resolvi fazer esse primeiro esboço aqui. Gente, o esboço assim fica muito confuso de entender. Então eu resolvi fazer o segundo esboço com mais calma no dia seguinte, coloridinho, para poder ficar mais fácil de entender. Então do lado de cá, isso aqui redondinho é uma mesa que eu tenho, o banquinho, aonde eu coloquei o poço, né, que eu já tinha visto, a parte verde onde ficaria a grama, aqui minhas plantas, né, aqui a piscininha e aqui aonde ia ser a área dos cachorros, né, separada aqui o telhadinho da casinha deles e aqui a cerca que a gente ia fazer. Então eu aproveitei que eu tava mais tranquila e comecei a medir tudo, né, medir tudo, aqui, isso aqui tudo é conta que eu fiz. O que eu fiz? Primeiro eu medi a área toda, essa parte do apartamento da área externa, gente, ela é toda de pedra. E aí eu não queria causar nada, colocar nada do lado dos cachorros que pudesse dar mau cheiro. E eu sempre tive muita vontade de ter grama aqui na parte de cima, sempre, porque eu acho que grama, ela dá uma vida pro ambiente. Então, a área externa sem grama, ela não tem a mesma vida. E aí eu pensei, se o piso fosse gramado, ia ficar bonito. Só que a primeira vez que eu falei da ideia de colocar grama, meu esposo falou pra mim que se eu colocasse grama ali, podia dar infiltração na parte de baixo do apartamento e tal, e podia prejudicar e ter uma complicação. Então, assim, colocar grama natural era fora de cogitação. E aí, eu comecei a estudar, então, a possibilidade de colocar grama sintética. Ele tinha muito medo, porque ele não sabia como que ia colocar a grama em cima da pedra, se tinha jeito, se não tinha. Então, eu comecei a ver vários vídeos na internet, pesquisar tudo a respeito, para poder ver se seria viável, se poderia, se tinha risco de dar infiltração, como que a água escorre se chover na grama. Isso tudo eu olhei. E aí eu isolei a área que ficam os cachorros, eu não quis gramar mesmo, foi intencional, porque cachorro faz xixi, faz cocô e por mais que escorra, como tem pedra embaixo e a gente tem que colar essa lateral da grama para ela ficar fixa, eu pensei, em algum momento vai acabar dando mau cheiro. Por mais que a gente lavar essa grama, ela vai acabar dando mau cheiro, porque cachorro faz xixi toda hora e tal. Então a gente decidiu que na área dos cachorros a gente não ia colocar grama. Então a gente resolveu limitar da parte de onde está a área dos cachorros pro outro lado, a gente gramaria e o restante não. Eu também não podia trazer a grama até o rodapé da porta, porque para entrar e sair circular ali, a beiradinha com grama não ia ficar legal. E se desse uma chuva muito forte, o que acontece, o escoamento desse apartamento meu, ele foi feito pro lado inverso da onde está o ralinho. Então, ao invés da água escorrer pro canto, ela escorre para dentro da casa, né? Então, se eu colocasse grama até na entrada ali, controlar essa água numa chuva muito forte ia ser complicado. Então, eu decidi que nessa parte não poderia ter grama. Um corredor de fora a fora ali, bem na porta, né, até sair aonde tem o escoamento de água, não poderia ter a grama. Mas a primeira coisa que eu fiz, então, foi fazer as medidas. Eu fiz a medida, porque a grama é vendida em metro quadrado, então eu fiz a medida de toda a área que teria grama, para poder fazer a conta de quanto ficaria, porque a primeira coisa, né, que a gente tem que fazer é levantar o orçamento, para ver se o dinheiro que a gente tem para investir fica viável para poder fazer a obra que a gente quer fazer. Então a primeira coisa que eu fiz foi medir, o que ficou mais caro obviamente foi a grama, porque é muita grama, né, porque a área é grande. Então eu estudei como que fazer para colocar a grama, comprei a medida, eu vou colocar todas as medidas aí para vocês, viu gente, de quanto que eu gastei de grama, a cola que eu comprei, eu vi o sistema de instalação de um rapaz que ele trabalha só com isso. Eu sei que eu achei na internet o vídeo, fiquei vendo vários vídeos dele fazendo essas instalações. E aí ele explicava direitinho como que era feita a emenda, né, de um tapete de grama com outro tapete, o sentido que você tem que colocar,
como que você posiciona para poder colar e que parte que tem que ir cola. Então, a gente faz o recorte direitinho. Deu muito trabalho pra gente fazer o recorte onde a gente tem as vigas, né? Porque tem as vigas de sustentação do telhado e da casa e tem as vigas do pergolado que eu tenho também. E aí a gente tinha que fazer o recorte. Então a gente fez a medida, fez o recorte direitinho e fez a colagem. Seca super rápido, a cola seca bem rápido. Mas a grama foi a última coisa que a gente colocou no chão. Por quê? Porque tinha que mexer com pintura. E eu tinha medo de pingar tinta na grama e tudo mais, então a primeira coisa que eu fiz foi fazer a pintura. Então eu comecei pintando a grade. Eu usei tinta envernizada para poder pintar a grade, porque eu queria que ela brilhasse, para dar um efeito assim de novinho. Eu falei, eu vou pintar a grade de preto, com preto envernizado para poder ficar bonito. Pintei toda a grade, a parte de baixo que é mostarda, eu comprei a mesma cor que já tinha comprado antes para poder fazer a pintura e pintei a mureta toda de mostarda. Aí terminei de fazer a pintura. Eu fui redecorar o painel, então eu peguei algumas flores que eu tinha artificiais, sintéticas e resolvi fazer. E ali pra mim é um cantinho de jardim. Então eu resolvi colocar as plantas todas lá na frente do painel também para poder fazer um mini jardim. E do outro lado eu tenho o painel vertical, que é onde eu coloco horta, né? E tem uma hortazinha no chão também. E a área onde passa pro lado dos cachorros tem uma porta. Tem uma porta ali, gente, eu esqueço o nome daquele negócio, mas eu vou colocar o nome aí pra vocês. E aí, como ela é toda, né, como se fosse uma treliça, eu gosto de encaixar os cachepôs de planta, então todas as outras plantinhas que eu tenho de cachepô, eu tirei de cima do painel, ficava no painel, vou colocar o antes e depois pra vocês, e coloquei nesse cantinho. Aonde os cachorros ficavam, eles acabavam que a área deles misturava com a piscina. E assim, se a gente for analisar, não é tanto espaço a mais, porque eles só podiam andar em volta da piscininha. Então, o que eu fiz? Eu virei a cerca, né? Ao invés de eu deixar ela toda reta, sem contar que também ela não tinha estabilidade, porque ficou uma cerca muito grande, ela balançava muito. Eu fiz uma cerca menor e tirei a área da piscina de contato com os cachorros. Eles continuaram com uma área grande, né? Que para eles é espaçoso, que são cachorros de porte pequeno. E como eu comentei com vocês que eu queria dar mais vida à minha área externa, eu resolvi pintar a cerca toda de branquinho. E aí eu comprei de novo tinta envernizada. Por quê? Para dar... Primeiro porque ela segura melhor, né? Porque a tinta envernizada, como eles fazem xixi na cerca, fica muito mais fácil de lavar e de higienizar. E eu acho que ela dá uma proteção maior para a madeira também. Então eu imaginei que fazendo dessa forma ele ia ter uma durabilidade maior também. Eu e minha esposa, a gente fez essa cerca. Porque eu tava procurando cerca para comprar. E os valores que eu tava achando de cerca na internet estavam muito caro. Aí eu pensei assim, gente, é melhor a gente comprar madeira, né, cortar as ripas da medida que a gente quer e a gente mesmo faz a cerca, porque não é uma cerca tão grande. Eu vou colocar as medidas para vocês também da cerca que eu fiz, e aí eu e meu esposo serramos a madeira, fomos fazendo, né, aos poucos também. Um dia serrava a madeira, no outro dia pregava as ripas, e aí no terceiro dia a gente montou a cerca, e no último dia pintou a cerca. E eles dormiam nessas casinhas que são de plástico, aquele plástico resistente. E um deles tinha mania de pegar essa casinha, arrastar ela e virar de cabeça para baixo, no sol. E aí, com isso, né, ela foi ressecando, foi ficando feia, e toda vez eu colocava ela no lugar, às vezes eu no meio da noite estava dormindo, ouvia ele arrastando a casinha no meio da noite, virando ela de cabeça para baixo. E ele fazia isso com ela mais brincando, gente, porque se ele não dormia dentro dela, apesar de eu ter uma casinha para cada um dos cachorros, o Shih Tzu, como ele era menor, eu comprei uma casinha menor para ele. E o outro, que é Poodle, ele era maiorzinho, eu comprei uma casinha maior pra ele. Só que os dois dormiam juntos na casinha maior, espremido lá dentro. Eles preferiam ficar assim do que ficar usando cada um a sua casinha. Então, quer dizer que a casa ficava mais pra ele ficar fazendo isso. Como eu percebi que eles estavam sempre dormindo juntos, eu pensei assim, o melhor jeito é eu arrumar uma casinha maior pra eles, onde eles dois vão dormir juntos. E um deles, o menorzinho, o Shih Tzu, ele tem mania de fazer xixi no pé da casinha. Ele sempre fazia xixi no pé das duas casinhas, tanto na dele quanto na do outro. E aí, isso também estraga. Como eu tinha comprado uma casinha nova de madeira, eu pensei, se eu ficar deixando, ele vai acabar com a madeira rapidinho. Então, eu comprei um pallet, né, um pouquinho maior do que a casinha, e coloquei a casinha por cima do pallet. Como o pallet é envernizado, é mais fácil de você limpar e manter, né? Ele também fica alto do chão, o xixi vai ficar mais no chão do que em contato com o pallet ou com a casinha, então fica mais fácil de higienizar e de limpar. Então eu separei a areazinha dos cachorros, eles ficam muito nesse corredor do canto, eu vou colocar a foto aí pra vocês, porque ele no canto é mais fresquinho,
Então eles gostam muito de ficar naquele cantinho e eu não quis privar eles de ter o cantinho do corredor que eles gostam tanto, então eu deixei a área do corredor para eles terem acesso também. Aí depois que eu já tinha arrumado, né, a parte das plantas, já tinha separado a partezinha dos cachorros, eu fui mexer na mesa. Então eu lixei toda a mesa, né, desmontei ela toda, lixei as cadeiras também e invernizei novamente. A primeira vez que eu invernizei essa mesa, gente, eu invernizei ela com um pincel. Dessa segunda vez eu preferi comprar o spray, porque eu achei mais prático e mais rápido de fazer. Então eu lixei ela só para poder tirar um pouquinho do verniz que estava acumulado nela, o verniz velho, e removi um pouco desse verniz velho para poder aplicar o verniz novo. Outra coisa, essa mesa minha ela tomou muito sol, porque a área ele não tinha cobertura e ela desidratou muito também, então eu não gastei pouco verniz, eu acho que eu gastei umas 3 latinhas de verniz para conseguir colocar ela do jeito que eu coloquei. E nas cadeiras, a mesma coisa. A estrutura de ferro, né, da mesa, dessa vez eu não quis pintar, porque eu não tinha muito tempo que eu tinha pintado tudo de preto, com o spray também, com a tinta spray, que eu acho mais prático, mas como tinha pouco tempo que eu tinha pintado, acho que tinha 1 ano, eu resolvi não pintar de novo, então não vi necessidade. Então eu desmontei, invernizei de novo, lixei, invernizei de novo e remontei a mesa. E aí foi a hora de começar a pensar onde eu ia posicionar cada coisa, porque esse banco que eu tenho, gente, ele é um banco baú. Só que tanto ele quanto a mesa ficava muito exposto ao sol. Como eu protegi as plantas do sol, fazendo o jardinzinho no canto, eu não tinha lugar para colocar nem o banco, nem a mesa, e eu não queria que eles ficassem tomando sol, então. Aí, o que foi a ideia que eu tive? Eu falei assim, a gente coloca um toldo que seja móvel, né? Quando eu quiser eu coloco o toldo, quando eu não quiser eu removo o toldo. Por quê? Por conta de chuva. Se eu deixar um toldo estendido ali, é perigoso ele fazer aquela bolsa, né, de água e ainda romper, e rasgar e tudo mais. Então, eu queria que ele tivesse essa alternativa. Aí a gente entrou na internet, eu e minha esposa entramos na internet. Ele achou um vídeo que um rapaz explicava como que ele tinha feito o toldo para poder proteger a traseira do carro, que ficava tomando sol, apesar do carro estar na garagem, a traseira do carro sempre pegava sol. Então ele mostrou como que ele fez toda a estrutura de ferro e tal. Meu marido gosta de mexer com essas coisas e sabe mexer com essas coisas, então ele anotou tudo que precisava. E aí a gente tirou a medida, eu liguei num lugar aqui em BH que faz lona, fiz o orçamento e saiu bem mais barato a gente fazer dessa forma e ele montar a lona em casa do que a gente comprar a lona com toda a estrutura montada. Então ele comprando as peças separadas, ele saiu muito mais barato. Então ele teve que procurar as medidas dos canos, né, tanto do cano final quanto do cano que fica a manivela. Então ele olhou as medidas direitinho que ele tinha, comprou esses canos. E o resto do kit, para poder montar a lona, vendia o kit pronto já com todas as peças no Mercado Livre. E aí ele fez o pedido, encomendou as peças, chegou, quando a lona ficou pronta, nós dois mesmos montamos, colocamos rebite, fizemos toda a montagem e instalamos a lona. Aí deu certinho, porque a gente conseguiu cobrir uma grande área, e essa área onde a gente cobriu foi onde eu coloquei o banco e a mesa. A minha cadeira de tomar sol, ela também estava ficando muito no sol, e é plástico, né, gente? Por mais que tenha sido feito para ficar no sol, com o tempo ela vai estragando, né? Eu consegui colocar a cadeira também escondida do sol, e além disso eu comprei um guarda-sol novo também, com aquele suporte certo, porque antes eu tinha um guarda-sol, mas eu não tinha o pé, né, a base do guarda-sol. E aí, dessa vez, eu resolvi comprar a base. Então, eu comprei uma base dessas bases de plástico mesmo, só que ela vai água. Essa eu comprei, acho que vai 18 litros de água. Você enche ela com água e, como ela é plana, né, o guarda-sol pode ventar tanto for que ele não vira ela. Porque ela, né, ela foi projetada para poder aguentar o guarda-sol nela. Então, eu comprei um guarda-sol novo, mais resistente do que o outro que eu tinha, um pouco maior também. E só que eu não deixo ele aberto direto, né? Só quando eu vou usar, que eu vou tomar sol e tudo mais é que eu fico. E tem a churrasqueira. Eu tenho uma churrasqueira que ela tem rodinha, então ela é móvel. Então eu desmontei ela, a tampa dela, pintei de novo de vermelho para poder ficar bonitinha de novo, né? Igual ela era quando era novinha. Mas aí a gente colocando desse jeito, o sol não estraga mais a minha mesa, não estraga mais o meu baú, não estraga mais a minha cadeira, então vai durar mais tempo, a vida útil vai ser maior, e a grama também, né, gente? Se você ficar deixando uma coisa tomando muito sol, ela vai estragar com o tempo, vai ressecar com o tempo e vai estragar mais rápido. Outra coisa que eu fiz foi pintar o telhadinho da casinha dos cachorros, porque ela é de aço galvanizado. Ela branca, eu achei que ela ia encardir muito fácil, sem contar que ela veio protegida por uma película de plástico, porém
no transporte essa película rasgou e algumas partes dela foi riscada, então onde estava branco no telhado estava cheio de risco, né, e o aço galvanizado estava aparecendo embaixo. Então eu resolvi repintar o telhadinho da casinha dos cachorros e pintei de vermelho também para poder combinar com o telhadinho do meu poço. Aí eu fiz essa pintura também e igual eu tô falando pra vocês, tudo que era pintura eu fiz antes, né, pra poder quando eu colocasse a grama, não ter risco de mexer com pintura. Ainda assim eu tive um acidente com a grama, que eu tava com a cola em cima do tapete de grama, e aí eu vi que a grama tinha entortado, e na hora de eu puxar o tapete pra consertar, eu tombei a lata de cola sem querer. E a cola, gente, quando ela cai na grama, não tem limpeza, não tem conserto, não tem nada que dê certo. Ela vai virando uma goma ali, eu consegui ir tirando um pouco de cola, tentei limpar a grama no lugar. E aí meu esposo falou comigo, falou, não vai ter jeito, a hora que a cola secar, você vai ficar tudo esquisito. E não vai sair, não tem com o que tirar isso aí, né? E a grama, ela é sensível, né? Grama sintética, você não pode ficar passando solvente nela também. Falei, não, mal coloquei o negócio, eu estraguei. Aí meu marido deu a ideia, ele falou assim, vamos cortar essa área e fazer uma emenda, né? A gente vai sobrar um pedacinho de grama, porque sempre sobra, né, os retalhos. Ele falou assim, a gente faz uma emenda. E assim eu fiz, eu fui lá, cortei e fiz uma emenda e deu certinho, tampou e ficou perfeito. A última coisa que a gente teve ideia de colocar foi as pedras em volta das plantas, porque igual eu falei pra vocês, aquela área a gente preferiu deixar para poder vazão de água ser mais tranquila, né? Mesmo que dê complicação, é mais fácil tirar as pedras do que tirar a grama, se a grama estiver colada naquele lugar. Então eu quis deixar a vazão de água ali mais tranquila, para quando chovesse forte ter lugar para a água ir embora, né? Escoar, sem ter nada atrapalhando para poder barrar a água. Mas eu achei que não tava bonito, só as plantas no chão ali, né? Aquele pedaço sem grama ali e tava esquisito. E eu não queria colocar um pedaço com grama, um pedaço sem, igual eu falei pra vocês. Então eu tava achando muito esquisito. E aí fiquei quebrando cabeça um dia inteiro pensando o que eu podia fazer. E entrei e comecei a olhar jardim na internet, decoração de jardim. E aí eu vi que tinha alguns que tinha pedra. E aí me deu a ideia. Eu falei, eu vou comprar pedra de construção e vou colocar no chão. Então eu comprei essas pedras em casa de construção mesmo, que sai mais barato. Porque se você for comprar pedra de paisagismo, é caríssimo, né? Você paga no saco lá de 3 quilos, você vai pagar o que eu paguei num saco de 30. Então, como eu precisei de muita pedra, porque era uma área grande, eu quis pedras grandes também, inclusive, igual eu comentei com vocês, para poder até ficar mais fácil de manusear se precisar numa emergência, é muito mais fácil se a pedra for grande. Então, eu comprei e aí eu espalhei as pedras e vim e coloquei os vasos, né? Tipo assim, eu coloquei os vasos primeiro posicionados do jeito que eu queria e fui colocando as pedras em volta para poder dar o acabamento. E o acabamento final ficou do jeito que vocês estão vendo aí. As outras coisas eu já tinha, tipo cortina do pergolado, eu já tinha essa decoração em cima do pergolado, que eu vou colocar a foto pra vocês, eu já tinha. Eu levei 21 dias pra fazer toda a área externa, porque igual eu falei pra vocês, eu evitava o sol, né, porque faz mal ficar muito tempo no sol, mesmo os horários que eu fiquei que o sol tava mais fraco, eu tinha que usar protetor, de chapéu, e tampava a nuca pra poder evitar de ficar tomando sol demais, mas o sol ali, ele castiga, é muito quente. Então, por conta de eu ter ido fazendo devagarzinho, eu gastei 21 dias pra fazer tudo. Fazer a cerca a gente já tinha uma experiência, porque a gente já tinha feito a primeira cerca para colocar ali, a gente também tinha feito ela. Então a gente já tinha experiência mais ou menos de como fazer a cerca. Pintar também, a gente sabia, não tinha mistério, eu já fiz pintura até no apartamento todo por dentro, eu e ele. Então pintar também não foi difícil. Foi trabalhoso, mas não foi uma coisa difícil de fazer. Agora, pintar a grade foi um desafio para mim, porque você não vê a parte de lá da grade, eu não podia ficar subindo em cima da grade porque era perigoso. Então eu pintava do lado de dentro, eu sabia que estava certinho, mas do lado de lá da grade eu sabia que não estava ficando 100%. E aí meu marido me deu a ideia de usar um espelho. Então eu passava a mão pelo buraquinho da grade com o espelho e olhava onde estavam as falhas e retocava. E assim, eu consegui pintar a grade inteira. Eu acho que a parte mais difícil de tudo que eu fiz foi realmente pintar a grade. A grade deu muito trabalho, porque ela é muito grande. E assim, não rende, porque você vai um cano, depois o outro. Aí você tem que ficar indo e passando a mão em volta. Pintar a parte de trás dela foi muito trabalhosa. Então pra mim foi a parte mais difícil de todas. Foi pintar a grade, foi muito, muito difícil mesmo pintar a grade. Tanto que foi a primeira que eu fiz, eu falei assim, eu sei que a grade vai ser um desafio, então eu vou fazer ela primeiro pra poder ficar livre. E a mais prazerosa pra mim foi colocar a grama, porque eu tinha muita vontade, desde que a gente tinha comprado o apartamento aqui, eu tinha vontade de colocar uma parte de área verde com área maior, né, um espaço maior de área verde. Quando eu
vi a grama, assim, pra mim foi a maior satisfação. Eu achei que era mais complicado, mas igual eu falei pra vocês, eu vi em vídeo, né? Porque existe mais de uma técnica de colocar a grama. Quando você coloca na grama na terra, você tem que usar, né, uns grampos próprios para poder fixar ela. Mas como aqui foi em cima da pedra, tem uma cola própria que você usa, que ela cola mesmo, gente. Eu nem sei se um dia, quando eu for trocar essa grama, como que eu vou fazer para tirar, porque a cola gruda com força. Então foi um trabalho que valeu a pena. Eu vou colocar os valores para vocês, as medidas, né, que eu precisei fazer para fazer a grama e os valores que eu gastei para poder conseguir fazer tudo que a gente fez. Demorei muito tempo, né, pensando em tudo, projetando como que seria quando eu fizesse, porque eu já tinha vontade de fazer, eu já tinha o sonho de fazer essa decoração na área externa aqui, mas eu sabia que era uma coisa que ia ser muito trabalhosa, então primeiro eu teria que ter tempo para fazer isso, né, então de certa forma a questão de existir a pandemia, para isso serviu, porque eu consegui ter tempo livre para poder mexer com isso, né, e precisou não acontecer uma viagem de férias, para a gente poder ter a condição financeira também, para poder fazer todo esse trabalho na área externa. E aí ter feito tudo, sabe, assim, com as minhas mãos, sabe, que fui eu que fiz, fui eu que pintei a cerca, fui eu que fiz o painel, fui eu que arrumei as plantas, sou eu que tô cuidando da horta. Isso tudo me dá uma satisfação muito grande, né? Ver ali, ver quando as pessoas elogiaram, quando eu postei as primeiras fotos no Instagram, falou que ficou lindo, isso tudo me dá uma satisfação muito grande. E é um lugar que agora eu tenho mais prazer ainda, eu já gostava muito de ficar na área externa, mas depois que eu arrumou me deu mais prazer ainda ficar lá, né, poder deitar na grama, olhar o céu, ficar ali com os meus filhos. A gente já fez piquenique lá, eu vou colocar a foto pra vocês verem, porque assim, dá um prazer diferente. Minha filha quis montar barraca e fazer tipo um acampamento lá fora, e a gente montou a barraquinha dela lá fora e fez um tipo de acampamento. Então assim, valeu o esforço, não foi fácil ficar esses 21 dias trabalhando ali. Eu lembro que eu ficava à base de Dorflex mesmo, porque eu tenho problema na coluna. E aí eu sentia muita dor, então todo dia à noite, depois que eu tomava banho, eu tinha que tomar um Dorflex, porque senão eu não aguentaria no dia seguinte, mas eu falo que valeu a pena cada segundo. Igual eu falo, é um sonho que eu fui guardando muito tempo e agora que eu pude realizar é uma satisfação, assim, indescritível, né? É muito satisfatório a gente poder ir ali, saber que a gente conseguiu, que a gente fez do jeito que a gente queria e poder aproveitar aquele cantinho. Bom, então foi isso. Eu espero aí que eu tenha mostrado essa reforma, às vezes dê dicas para alguém aí, né, que tem uma área externa assim, que não pode ter grama. A grama sintética, ela dá uma vida pro lugar. A gente, às vezes, fazer um pouco de coisa sozinha ajuda na mente também. É lógico que a gente tem que ter disponibilidade de tempo para isso, mas assim, vale a pena, mesmo que você faça devagar, né? Que não dá conta de fazer tudo e assim, em curto prazo. Eu vi muito vídeo também de pessoas que tinham áreas pequenas e queriam fazer uma área verde e aí usaram grama sintética. Então, assim, eu estudei muito a respeito antes de tomar a decisão. Mas eu acho que foi a decisão mais acertada que eu tomei. E eu acho que, assim, é a primeira vez que eu vejo aquela área externa do jeito que eu sempre sonhei em ver. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like pra mim. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho de notificação. E volta aqui toda quinta às 19 que tem vídeo novo. Se o YouTube não avisar vocês, pode voltar aqui todas as quintas às 19, que vai ter vídeo novo pra vocês, tá bom? Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!